Bem, irmãos, nós finalizamos na semana passada a série de exposição no livro de Jonas. Quem esteve aqui pôde acompanhar. Pregamos aqui verso a verso durante 10 domingos seguidos. E hoje eu decidi trazer um sermão temático, cujo tema é o amor de Deus por Deus. Talvez a princípio você ache esse título bem estranho, bem esquisito, né? Ou mesmo nada evangélico, segundo o evangelicalismo brasileiro atual. É de fato um tema que a gente pouco ouve falar, pouco está acostumado com isso. Até porque o que mais se ouve por aí é pastores ou pregadores dizendo que o homem é o centro do coração de Deus, que Deus faz tudo para o homem, de que Deus, ele ama o homem acima de todas as coisas, demasiadamente um homem, a ponto de dar sua vida na cruz. E aí você pode perguntar, mas isso não é verdade? Eu respondo, é claro que é verdade. Na verdade, é algo maravilhoso. Isso é o Evangelho. Mas isso não é ainda a verdade fundamental, não é a verdade completa. E desejo muito, irmãos, ao final desse sermão de hoje, mostrar o maravilhoso amor de Deus pela sua igreja. Eu tenho esse profundo desejo, que você saia daqui vendo como que Deus, de fato, ama a sua igreja. Talvez de uma forma que, no fim, a gente nem acredite que Deus nos ama da forma como talvez você vá ouvir aqui. Você talvez esteja cansado de ouvir, Deus me ama, eu sei disso. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês, ao final de tudo que eu direi aqui, é: você vai crer que Deus te ama da forma como Ele vai dizer na Escritura que te ama? Isso que você vai ter que responder no final. Para que a gente desfrute, irmãos, de fato, desse amor de Deus pela igreja, quero convidá-los a desfrutar antes do amor de Deus por Deus. Bem, deixa eu trazer uma informação inicial aqui muito importante a respeito disso. Esse sermão vai ser dividido em duas partes. Preciso adiantar que no início pode ser bem difícil para alguns entender ou mesmo engolir o que falarei aqui, pois vou falar coisas que normalmente os homens não gostam de ouvir, principalmente os que estão viciados em ouvir que Deus te ama acima de tudo, de todas as coisas. Então, se tem alguém aqui que está viciado em sempre ouvir que o centro do Evangelho é Deus fazer tudo para salvar vocês, talvez vocês não vão gostar de ouvir o que será dito aqui. Como se Deus quase que adorasse o ser humano, como se Deus fosse um idólatra. Isso é algo que a gente deve refletir muito nessa noite. Mas quero pedir que você espere até chegar na segunda parte dessa mensagem, pois ali você vai ver que a primeira parte é preponderante para o glorioso amor de Deus por você. Dito de outra forma, agora preste muita atenção. É o amor de Deus, por Deus, o sustentáculo do amor de Deus pela igreja. Você só vai entender que Deus te ama de fato, como Ele diz que te ama, se você entender que acima de tudo, acima de Ele te amar, irmão, Ele ama Ele mesmo. O centro do coração de Deus não é você, não sou eu, é Ele. Deus faz tudo para a glória dEle, Deus faz tudo para a exaltação dEle. E você só vai entender, de fato, o amor de Deus por você e por sua igreja, quando você entender que antes disso, Ele se ama, porque Ele não seria o idólatra. Por fim, eu vou me esforçar para pregar com a maior clareza possível, para que todos entendam, pois não é uma mensagem muito simpática para alguns. E usarei muitos textos aqui para embasar tudo o que falarei. E não se preocupe com os textos, pois essa mensagem vai estar disponível, depois você pode olhar com mais calma. Ok? Primeira parte, irmãos, o amor de Deus por Deus. Nessa primeira parte, pretendo mostrar quem Deus adora. Não sei se você já perguntou. Deus adora quem? Deus é um ser pessoal, Deus é uma pessoa. Então quem Deus adora? Você já parou para pensar que Deus é uma pessoa que também adora? Deus é uma pessoa que também ama, que também glorifica? E aí você vai responder, é claro que sim. Ele também ama, Ele também glorifica, Ele também adora. E a pergunta é, quem? Quem Ele adora? Quem Ele ama acima de todas as coisas? E se nós encontrarmos, irmãos,
um ser mais digno de ser adorado, além do próprio Deus, é para esse ser que não apenas toda a humanidade deve se voltar, mas o próprio Deus também. Se existir uma pessoa que você diga, existe alguém que merece mais adoração do que o próprio Deus, você deve olhar para essa pessoa, esse ser, e adorar. E dizer, Deus, adora essa pessoa. Mas, irmãos, é óbvio que não. Todos nós sabemos que não. Então a primeira conclusão é, Deus só adora a Deus acima de todas as coisas. Deus glorifica a Deus acima de todas as coisas. Deus ama a Deus acima de todas as coisas. Vemos isso nas Escrituras e muitas vezes ouvimos, falamos e nem nos apercebemos. Quer ver? Normalmente falamos assim, Deus faz tudo para a sua glória. Não falamos isso? Deus faz tudo para a sua glória. A gente está dizendo tudo isso que eu falei, só que às vezes sem perceber. Tudo que Deus faz é visando exaltar a si mesmo. Nós sabemos, teoricamente, portanto, que absolutamente tudo que Deus faz é para a glória do seu santo nome. E quem me ajudou a entender isso com muito mais facilidade, clareza na Escritura, foi um grande pastor norte-americano. E é dele muita coisa que eu vou falar aqui. Então, a partir de agora, nós vamos passear pela Bíblia. Você não precisa abrir, como eu falei, mas apenas preste muita atenção nos versos que eu colocarei aqui, pois meu objetivo é mostrar uma única coisa, que desde a criação, desde o início de tudo, até o final, até a glorificação, Deus faz o que faz, provando aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são absolutamente todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabemos disso. Mas eu quero que a gente experimente e desfrute disso de fato. Ou seja, Deus age em cada detalhe a fim de glorificar a quem? A Deus. Comecemos pela criação. Ponto 1. Pergunta: por que Deus criou os seres humanos? Ou seja, por que Deus te criou? Qual era o propósito de Deus ao criar cada homem e mulher e colocar neles a imagem de Deus? A resposta pode ser encontrada em Isaías 43, do verso 6 ao verso 7, que diz assim: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. A única resposta possível, portanto, e lógica, para a pergunta por que Deus criou os seres humanos é para que Deus fosse glorificado por meio das suas vidas. A imagem dele foi posta no homem, para que ele fosse visto como belo, grande, digno de ser adorado por todos. Foi por ele que ele criou homem e mulher. Portanto, o fim último de Deus na criação é Deus. Segunda pergunta: por que Deus escolheu Israel? Por que não escolheu os filisteus, os heteus e tantos outros povos? Por que Deus escolheu Israel? Em Jeremias, capítulo 13, verso 11, encontramos a seguinte resposta: eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória. O ponto aqui é simples. Deus escolheu um povo para que por meio dele, por meio de uma nação, o nome dele fosse digno de honra, ele fosse louvado e acima de todos fosse glorificado. Todos, o ponto é o seguinte, ao olharem para Israel, deveriam ser capazes de encontrar a grandeza de Deus. Portanto, aqui também, o fim último de Deus na escolha de Israel, segundo a Escritura Sagrada, é para que Deus fosse louvado e glorificado através do povo de Israel. Portanto, o fim último de Deus aqui é Deus. Terceira pergunta, caminhando: por qual razão Deus decidiu libertar um povo que nem honrava mais a Deus? Por que o povo foi liberto do cativeiro do Egito? A resposta a essas perguntas podem ser encontradas no Salmo 106, versos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho, mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder.
Não há muito o que comentar aqui. É evidente que Deus não deixou o povo na escravidão por amor ao seu santo nome, como vimos, que estava gravado naquele povo. Foi para sua honra e glória, portanto, da mesma forma como os anteriores, o fim último de Deus, ao libertar o povo do cativeiro do Egito, é o próprio Deus. Quarta pergunta: por que Deus ainda foi misericordioso mediante a idolatria da construção do bezerro de ouro? Nós vimos que Deus libertou o povo do cativeiro do Egito e aí caminhou durante algum tempo. Depois Moisés esteve no monte para estar com Deus e demorou bastante. O povo decidiu fazer o quê? Bezerro de ouro. Está demorando muito, não posso esperar. O povo fez algo para que adorasse. E aí por que Deus ainda foi misericordioso para com esse povo? Encontramos a resposta na oração de Moisés, em Êxodo 32, verso 11 a 14, onde ele intercede com o seguinte argumento: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra esse povo, que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Aqui, em outras palavras, Moisés está dizendo: Senhor, vai deixar mesmo que os egípcios falem mal do Senhor? Eles vão dizer aí que o Senhor foi poderoso para libertar o povo de Israel do Egito, mas vão dizer que o Senhor não foi poderoso para levar até o final. O Senhor vai deixar o seu nome ser profanado? Pelo menos, Deus, para que ninguém desonre a Ti, salve este povo apenas mais essa vez, mesmo que não seja por eles, mas faça por Ti, para a Tua glória. Essa é mais uma evidência de que o fim de Deus, ao exercer misericórdia frente à idolatria do povo, é a própria honra de Deus, para que ninguém profanasse o nome dEle. Outro texto nessa mesma esteira, muito mais espetacular, que prova a misericórdia de Deus diante da idolatria de Israel, se encontra em Ezequiel 36, verso 20, 22 e 32. Veja bem, irmãos, em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele, mas tive compaixão do meu santo nome, diz o Senhor, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, que fique claro, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. Não é por amor de vós, Deus repete, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus: envergonhai-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Fecha aspas. Deus declara claramente: era para destruir todos vocês, mas fica claro, não é por vocês que eu vou salvar vocês, mas porque eu coloquei meu nome em vocês. Para que ninguém me profane, eu não vou destruir vocês. Não é por amor de vós que eu vou salvar vocês, mas por amor a mim. Quinto, o povo queria um rei. A história avança. Avançando na história, chegamos ao momento em que o povo de Israel estava cansado do reinado do Senhor por meio do profeta Samuel e clama pelo seu próprio rei humano. A resposta de Deus, por meio do profeta, foi a que se encontra em 1 Samuel 12, 22. Diz assim: o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Deus poderia ter rejeitado para sempre essa nação depois desse pedido, mas apesar de ter atendido ao pedido ao dar um rei humano, a resposta de Deus para o povo foi que ainda assim eles não seriam abandonados por uma única razão, e está muito claro aqui: por causa do seu grande nome. O nome de Deus estava gravado no povo, e por isso Deus ainda permanece sendo misericordioso para com o povo. Sexto, o exílio da Babilônia. Quando o povo foi exilado na Babilônia, Deus o preservou por uma única razão, encontrada em Isaías 48, verso 9 a 11, entre aspas: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo.
para que te não venha exterminar, por amor de mim. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Mais uma vez, a repetição por amor de mim deveria encher os ouvidos de todo cristão e esvaziar os corações dos mesmos de qualquer tipo de orgulho, soberba ou presunção, ou de qualquer achismo de que é por amor a nós acima de todas as coisas. Até o presente momento, foram vistos aqui inúmeros textos do Antigo Testamento a respeito da glória de Deus, mas nenhum do Novo. Aí você pode perguntar, será que no Novo Testamento encontramos esse mesmo princípio, esse mesmo Deus que faz tudo para o seu próprio engrandecimento? A resposta é sim, a Escritura é uma. E Deus é imutável. Portanto, sétimo, porque Cristo veio ao mundo. Talvez a principal e a primeira resposta que vem aos nossos lábios é o texto de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está errado? Não está errado. Mas essa ainda não é a razão principal e final de Jesus vir ao mundo. Porque a razão principal encontramos lá em Romanos 15, versos 7 a 9. Ali temos o fundamento. Abre aspas. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Isto é, Jesus veio ao mundo para mostrar o grande amor de Deus aos gentios, a fim de que, a partir disso, os gentios respondessem em glorificação a Deus. Dito de outra forma, a salvação de todo o povo redunda em glorificação para Deus, pois Deus não estava antes sendo adorado por eles. Aí a gente já vê qual é o fundamento das missões, qual é o fundamento da evangelização, qual é o fundamento de proclamarmos a Cristo. Resposta: Deus não está sendo adorado por aquele povo. Deus não está sendo glorificado por aquela pessoa. O objetivo final de falarmos do Senhor, em última análise, não é para que as pessoas sejam salvas. É porque Deus não está sendo adorado por elas. O objetivo sempre é Deus. Oitava, por que Cristo vai voltar? A esta altura, a resposta já deve ser evidente para todos. Talvez vocês já estejam falando com mais facilidade, para a glória de Deus. Isso pode ser encontrado em 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Capítulo 1, do 9 a 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. A volta de Cristo, portanto, terá como objetivo a admiração e o louvor a Deus por meio do seu povo. Jesus voltará para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Em outras palavras, e seguindo a conclusão de cada pergunta, o fim último e principal de Deus, ao voltar para buscar a sua igreja, é o próprio Deus. Portanto, caminhando para o fim dessa primeira parte, a gente viu aqui que desde a criação até a glorificação, o propósito principal de Deus em tudo o que Ele faz é glorificar a si mesmo. Nada é mais importante para Deus do que a honra e a glória dele. Isso nós sabemos. E antes de ir para a segunda parte, eu preciso responder a seguinte pergunta que pode surgir diante de tudo que eu falei. Isso não torna o nosso Deus um narcisista? Um Deus que precisa de atenção? Um Deus que precisa ser adorado? Alguns poderão realmente achar tudo isso
um Deus caprichoso. Deus não é assim, é um Deus narcisista. Aí alguém pode indagar, mas cadê o amor de Deus pelo homem? Parece que ele só se ama, parece que ele só fala de si mesmo. Isso não parece uma caracterização de Deus. Eu quero ouvir sobre mim, eu quero que ele fale sobre mim, sobre o amor dele por mim. Eu estou acostumado a ouvir sobre isso, desejo ouvir mais um pouco sobre isso. Isso diz muito sobre o seu coração. Se você retruca que isso torna Deus um narcisista e você acha que ele deveria amar você acima de todas as coisas, na verdade você se mostra um narcisista, que você precisa ser adorado. Mas há uma resposta para essa objeção, que é a seguinte: eu falei que Deus nos ama. E se isso é verdade, se Deus nos ama, e é verdade, Ele nos dará o melhor que Ele tem. Aí eu pergunto, o que Deus tem de melhor, a não ser a si mesmo? Se Deus nos ama, e isso é verdade, Ele vai sempre nos dar o melhor de si. E eu pergunto, o que Deus tem de melhor, a não ser a si mesmo? Se é Ele mesmo o melhor presente para os seus amados, de que forma Ele dará esse presente? Pergunto, de forma desonrado? Sem glória? Manchado, maculado, profanado? Ou o contrário disso tudo? O ponto é que Deus glorifica e santifica a si mesmo, acima de todas as coisas, a fim de nos dar o melhor de si. Um Deus absolutamente grande, santo, honrado, glorificado, santificado, digno. Portanto, Ele exalta e glorifica a si mesmo, para que ao se dar de presente, porque não há nada melhor para dar ao ser humano de presente, a não ser a si mesmo, um ser absolutamente glorificado. Não somos presenteados com qualquer coisa, mas com um soberano e poderoso Deus. Em outras palavras, Deus nos ama de uma tal, em caixa alta, maneira, ao antes se amar acima de qualquer outra coisa ou ser. Somos amados, portanto, na medida em que Deus se glorifica. Quão grandemente somos amados? Irmão, se tu és um cristão, você tem noção do amor de Deus por você? É simplesmente do tamanho da glória dele. Agora você entende por quê? Que o amor de Deus é por Deus no início de todas as coisas? E eu pergunto, quem pode medir a glória de Deus? Ninguém. Da mesma forma, ninguém consegue medir o amor de Deus por sua igreja. E aqui entra a segunda parte. Se você aguentou firme até aqui, agora apenas contemple, como se estivesse no céu, o grandioso amor dele por sua amada igreja. Veja a declaração dele de amor em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ouça isso mais uma vez, veja se você acredita nesse amor. Quando você olha para os seus pecados. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Se eu te disser que essa é uma declaração de eterno amor de Deus, você vai acreditar que Deus te ama da forma como Ele diz que te ama? Dessa forma aqui? Quando a gente olha para a nossa vida, para os nossos pecados, a gente entende que precisamos ter muita fé para crer que Deus nos ama dessa forma. Não é verdade? Porque não acreditamos que Deus ainda diz para o verdadeiro cristão: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito, no momento exato em que ele está pecando contra Deus. Geralmente você acha: Deus está irado comigo, pois pequei de novo, caí de novo, não posso ir até Ele agora. Mas veja, estou mostrando que você não crê no amor de Deus de fato, e nem corresponde a esse amor. Na verdade é até pior,
Pois quando, por exemplo, imagina a situação, alguém cai de uma moto e se machuca toda, a pessoa corre imediatamente para quem pode curá-la, corre para o médico. Você não, a gente foge de Deus. Por quê? Porque você não crê que isso seja verdade. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Você percebe que o amor de Deus por sua igreja é maior do que imaginávamos? E aí eu preciso dizer algumas coisas importantes. Há um grande debate sobre o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, sobre o real significado dele. Alguns dizem que ele relata o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Outros já falam que ele simboliza o relacionamento entre Cristo e a igreja. E eu não vou me deter nesse debate, eu vou apenas mostrar porque creio que ele significa as duas coisas ao mesmo tempo. Em princípio, é sim um livro sobre amor entre um homem e uma mulher, mas que também tipifica um relacionamento entre o eterno amor de Cristo e sua igreja. Eu poderia aqui citar inúmeros textos bíblicos para provar isso, como o texto que fala das bodas do Cordeiro, em Apocalipse, dando a ideia de que Cristo está apenas esperando o glorioso dia do casamento entre ele e sua noiva, a igreja. Eu poderia citar inúmeros textos do Antigo Testamento que mostram a relação de casamento entre Deus e seu povo. Todavia, vou usar apenas um, que para mim é o mais fantástico de todos, que é o de Efésios 5, 25 ao 32. Eu vou ler, queria que você percebesse como que o apóstolo Paulo, ele vai falando, e ao mesmo tempo a gente percebe ele falando do relacionamento de homem e mulher, e Cristo é a igreja, e às vezes você até se confunde. Ora, Paulo está falando de marido e mulher, ou está falando de Cristo e a igreja? A gente vai ver Paulo está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Paulo começa falando do relacionamento do marido e a mulher. Ele começa a desenvolver, aí fala de Cristo e a igreja. Volta a falar de marido e mulher, e no final ele fala, vou deixar claro, eu estou falando de Cristo e a igreja. É como se no fim Paulo dissesse, Deus sempre quis mostrar aos homens o profundo amor dele por sua igreja. E qual foi a melhor forma que ele usou para mostrar isso? Ele criou o casamento. O casamento não surgiu de forma aleatória. Não, o casamento humano é uma metáfora bela, magnífica, sobre a bendita realidade entre Cristo e a igreja. Por isso que no fim Paulo fala, grande é esse mistério. Mas, irmãos, entenda, eu estou falando só de Cristo e a igreja. E veja a magnitude desse mistério revelado. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. O nosso noivo, Cristo, ele deixou seu pai. Veio à terra sofrer e morrer no lugar da sua noiva. Deu a vida por ela. E ao fazer isso, qual foi o resultado em sua noiva? Veja, irmãos, a partir do final, do verso 25 ao 27. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí eu pergunto, você crê nisso? Em cada palavra que é dito aqui pelo apóstolo Paulo, é o mesmo contexto de Cantares.
Veja como é o mesmo contexto. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela sua palavra. A igreja já foi lavada pela palavra de Cristo. Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem nenhuma mácula, nenhuma ruga, nem coisa próxima, porém santa, sem nenhum defeito. É o mesmo contexto de Cantares. Paulo fala do relacionamento do homem com a mulher e no final diz que isso significa Cristo e a igreja. E Salomão faz a mesma coisa em Cantares. Então lá Deus diz claramente: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. É o que Paulo fala aqui. Agora, por que ele diz isso, irmãos? Porque quando ele olha para mim e para você, essa é a grande questão. Ele vê Cristo em nós. Ele vê que na justificação fomos revestidos de Cristo Jesus. Fomos declarados justos, apesar de ainda pecarmos. Deus já declarou que nos ama e nada muda isso. Se um dia você pecar, você não vai fazer com que Deus te ame menos naquele dia. Não. E se um dia você amar Deus assim com todas as suas forças, você for perfeito, digamos assim, entre aspas, você não vai fazer com que Deus te ame mais naquele dia. Porque a declaração dele para ti é constante, é única. Em cada milésimo de segundo, ele diz para a sua santa igreja: tu és toda. Não adianta tentar fazer muito para que eu te ame. Não adianta você pecar e achar que eu estou odiando você naquele momento. Não, eu já declarei. O que vocês não entenderam? Tu és toda perfeita, você não vai ser. Não depende do que você faz para que a minha declaração seja verdadeira. Tu és toda, absolutamente toda, formosa, e em ti não há defeito. Aí eu pergunto, você crê nesse amor? Veja o início e o final do verso 9 de Cantares. Arrebataste-me o coração, noiva minha, com um só dos teus olhares. Você consegue crer que um só dos teus olhares, como noiva dele, arrebata o coração dele? A gente olha assim, não, isso não faz sentido. Não faz sentido isso. Alguns olham para esse amor e pensam, não, isso não é possível. Quando chegarmos no céu e na nova terra, aí sim vai ser possível. Lá sim. Aqui ainda pecamos, aqui cometemos algumas falhas. Não é possível que ele sinta isso por mim. Eu não acredito nesse amor. Você percebe que com isso você não crê na própria graça de Deus? Sabe por quê? Olha só. Porque você, na verdade, está crendo nos seus méritos, dizendo que esse amor só pode ser possível se você fizer por merecer. Não, irmão, você nunca faria mesmo por merecer. Quando você não crer nesse amor de Deus, você, na verdade, não está crendo na graça dele. Você está acreditando que ele só vai te amar se você fizer alguma coisa para te amar. Isso não sai do nosso coração, isso está cravado em nosso coração. A teologia das obras, a gente entende que ela não é correta, mas a gente não consegue tirar do nosso coração, porque o tempo todo a gente está dizendo, não, eu não acredito que ele me ama dessa forma como ele diz que me ama, porque tem dia que eu peco, tem dia que eu caio bastante, e eu não consigo ter um bom rendimento espiritual. Você crê na teologia da obra sem perceber. Você destrói a graça. Porque você nunca mereceria mesmo, irmãos. Mas nosso noivo decidiu deixar seu pai. Tirar o seu ódio contra ele, mudar o seu coração, o meu coração, tirar as nossas roupas sujas e nos dar uma linda veste nupcial. Para as bodas do Cordeiro, como diz João em Apocalipse. E ele já fez isso. E enquanto aguardamos o dia do casamento, se olhar para ele, arrebata o coração dele. Faz seu coração palpitar de amor. Esse é o amor de Deus. Mas entenda, ele só é possível quando esse Deus, antes de glorificar e amar, entre aspas, os homens, como muitos falam, ele a si mesmo glorifica e faz tudo para a sua exaltação. Aí quando ele se veste com as vestes reais, gloriosas, exaltadas de um noivo digno, porque ele fez isso antes. Toda essa descrição que eu fiz no início é de um noivo vestindo o seu lindo terno, se preparando de forma gloriosa. Porque você não gostaria de ter um noivo pé rapado, não é mesmo? Você gostaria de ver ele completamente belo.
É por isso que ele se glorifica antes. Aí quando ele se veste com essas vestes reais, vestes gloriosas, todo exaltado, ele se entrega para a sua noiva e declara: tu és toda formosa. E você, diante de um amor e de um Deus desse, só consegue se entregar totalmente a Ele, em profunda santificação, em profunda obediência, em profunda busca por amá-lo cada vez mais. Não para que você receba mais dele, porque você já viu que é impossível você receber mais dele. É como se você dissesse que ele não se deu por completo. Se você crê que existe algo melhor de Deus ainda para você. Como alguns falam, o melhor de Deus está por vir. É uma desgraça para o Evangelho. É um rebaixamento do próprio Cristo. O melhor de Deus é o próprio Deus que já veio e foi crucificado por você. Não há mais nada que Ele vai fazer. Ele já fez tudo por você. Não podemos, portanto, receber mais nada dele, mas apenas como gratidão por Ele, nos considerar toda linda, sem defeito, por causa de Cristo, a gente se entrega ao Senhor. Nesse final, eu oro para que Deus nos ajude a fazer duas coisas. Primeira, juntamente com Deus, buscar glorificar Ele em todas as coisas, entender que, em primeiro lugar, o centro do coração de Deus é Deus. É nessa hora que você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar: você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Deus. E em segundo lugar, Ele faz isso para se arrumar de forma gloriosa para o casamento contigo. E eu encerro dizendo que uma das suas maiores lutas cristãs, até o seu último fôlego, é: você crê que Deus te ama como Ele diz que te ama. Talvez antes você soubesse que Ele te amava, mas dessa forma. Então, uma das maiores lutas vai ser todos os dias você ouvir e crer que é verdade, declaração de amor dele para a sua igreja. Tu és toda linda, querida minha, e em ti não há defeito. Alguns falam que a gente precisa ter fé para mover montanhas, para fazer mortos ressuscitarem, para ver grandes milagres. Mas talvez seu maior exercício de fé vai ser, nos seus piores momentos, você acreditar no que Deus está dizendo. É preciso ter muita fé para acreditar no amor de Deus. Muita fé. Oremos ao Senhor. Ó Deus, gratos somos a Ti, Senhor, porque Tu glorificaste o Teu nome acima de todas as coisas e se apresentaste como um Deus realmente. Não como muitos falam por aí, um nada que faz tudo pelos homens. Não, um Deus de fato, um Deus glorioso, magnífico, exaltado sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, é ao Senhor que nós entregamos a nossa vida e nenhum outro Deus com D minúsculo. Não, ao Senhor que exalta a si mesmo acima de todas as coisas, que adora a si mesmo acima de todas as coisas, que se veste com vestes gloriosas, para que, ao dar a si mesmo para a sua noiva e mostrar o seu grande amor por ela, mostrasse o que é amor de verdade. Isso é amor. Nenhuma outra coisa nesse mundo é amor, a não ser isso. Esse é o Evangelho precioso. E como homens, Deus deturpa o Evangelho, como isso entristece o nosso coração. Como homens não apresentam o amor do Senhor. Como homens não apresentam o Senhor, quem o Senhor é, Deus. E nós glorificamos a Ti, pelo Senhor ser quem o Senhor é, Deus. Nós adoramos ao Senhor e nos rendemos ao Senhor. E agradecemos pelo Senhor ser quem o Senhor é. E obrigado pela Tua palavra, Deus, mostrar quem o Senhor é.
Em nome de Jesus, faça com que a tua santa igreja, a igreja comprada por precioso sangue de alguém que deixou seu pai, que abriu mão temporariamente e se fez homem, se humilhou para fazer com que sua igreja fosse santificada sem mácula e sem defeito. O Senhor não apenas declarou, mas o Senhor fez com que a sua igreja fosse sem defeito. O Senhor tirou as nossas vestes sujas e podres e nos deu um vestido de noiva, Deus. E as bodas estão preparadas para que no precioso dia nós possamos estar lá, Deus. É difícil acreditar que nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Mas o Senhor diz isso e peço que o Senhor nos ajude a crer, Deus. Que nós somos a igreja comprada e em nós não há defeito, não por causa do que fazemos, mas pelo que o Senhor fez. Porque se alguém crê que há algum defeito, a gente está dizendo que o Senhor fez algo defeituoso. E nós não cremos nisso, Senhor. Nós não cremos. Cremos que o Senhor é o Deus poderoso e faz tudo de forma perfeita. E o Senhor comprou a sua igreja e a santificou. E ela é perfeita. A tua igreja é perfeita. E ninguém vai poder ousar dizer que ela é manchada, porque o Senhor se glorificou e deu a ela um ser totalmente glorificado e perfeito. Obrigado, Deus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui e ajude-os a crer no precioso amor do Senhor. E que esse amor possa frutificar em nós, Deus, um desejo cada vez maior de nós nos entregarmos a Ti, confiarmos a nossa vida ao Senhor, descansarmos no Senhor. Nos ajude em nome de Jesus, que o amor de Deus, que esse amor precioso de Deus, manifesto em Jesus Cristo na cruz, pela atuação do Espírito Santo, possa estar abençoando essa igreja de Goiânia e toda a igreja espalhada pela face da terra. E que todas as igrejas possam crer que são perfeitas e amadas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.